Um trânsito organizado diminui as possibilidades de acidentes e, consequentemente, de vítimas. Para isso, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas de circulação e conduta que devem ser conhecidas e observadas por todos os usuários das vias. Você, como profissional do setor de transporte, sabe que conhecer os seus direitos e deveres é fundamental para garantir a eficiência e, principalmente, a segurança de todos. Hoje veremos detalhadamente as condutas e regras para a circulação, com destaque para cruzamentos e manobras como ultrapassagens, conversões e retornos. A correta utilização das vias garante a fluidez do tráfego e a segurança de todos os usuários. Portanto, é preciso que as normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro sejam respeitadas. Todas as pessoas precisam colaborar para que a circulação não constitua perigo ou obstáculo ao trânsito de outros usuários, nem danos à propriedade pública ou privada. Agindo com responsabilidade, você pode contribuir para promover a boa circulação de veículos. E como você sabe, alguns cuidados precisam ser tomados por todo condutor antes mesmo de sair para circular com o veículo. Em primeiro lugar, antes de sair, verifique as condições gerais do veículo, incluindo o funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, como os cintos de segurança, por exemplo. Além do nível de combustível. Outro ponto importante é o ajuste do seu cinto de segurança e dos demais ocupantes do veículo. A partir dessa conferência e da aplicação das regras gerais de circulação que veremos a seguir, você estará adotando uma conduta exemplar no trânsito. Vamos rever os principais procedimentos que contribuem para uma circulação segura. A condução de veículos deve se realizar sob pleno domínio do condutor em todos os momentos. Cada motorista precisa dirigir com atenção e tomar os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Para isso, é necessário estar em boas condições físicas e psicológicas, bem disposto, sem ter ingerido bebidas alcoólicas ou usado substâncias entorpecentes ou tóxicas que alterem seus reflexos. A circulação de veículos é sempre feita pelo lado direito das vias, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. É preciso guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais e também com relação ao bordo da pista, considerando-se neste instante a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e do tempo. É muito importante que a gente mantenha a distância do segmento para que o trânsito fique mais seguro. Quando uma pista de rolamento comporta várias faixas no mesmo sentido, as faixas da direita são destinadas aos veículos mais lentos e de maior porte. As da esquerda servem para a ultrapassagem e o deslocamento dos veículos mais velozes. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas ou acostamentos só pode ocorrer para entrar ou sair de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Os condutores de veículos deveriam tomar cuidado em não estacionar em cima das calçadas para não impedir o trânsito dos pedestres. As senhoras empurrando seus carrinhos com seus bebês para que não cause maiores problemas e não tenham que passar pelas ruas. Agora que vimos algumas regras gerais de circulação, vamos falar especificamente sobre cruzamentos e manobras. Todos sabem que as áreas de cruzamentos são áreas de maior risco para a segurança do trânsito. Portanto, é preciso circular nessas áreas em velocidade moderada, demonstrando prudência.
Nos cruzamentos não sinalizados, os veículos que vierem à direita do condutor têm preferência de passagem, com exceção para duas situações: quando um dos fluxos for proveniente de rodovia ou no caso de rotatória, onde a preferência será dos veículos que estiverem circulando por ela. O veículo não pode parar na área de cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo seja favorável, o veículo só pode prosseguir se tiver condições de transpor completamente o cruzamento. Como você sabe, manobra é um movimento executado pelo condutor para alterar a posição do veículo em relação à via. São as ultrapassagens, conversões e retornos. Ao fazer uma manobra que implique em deslocamento lateral, o condutor precisa se certificar que pode executá-la sem perigo para os usuários que o seguem na mesma via, os veículos que o precedem na mesma faixa e aqueles que vão cruzar com ele. Para manobrar, o condutor precisa considerar sempre a sua posição, direção e velocidade. E antes de iniciar qualquer deslocamento lateral, deve indicar a intenção de forma clara e com antecedência através das setas ou do gesto convencional de braço. É importante lembrar que a ultrapassagem de um outro veículo em movimento sempre deverá ser feita pela esquerda, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando a intenção de entrar à esquerda. Antes de ultrapassar, o condutor precisa certificar-se de que nenhum outro veículo que vem atrás tenha começado uma manobra para ultrapassá-lo e de que o que está à sua frente, na mesma faixa, não tenha a mesma intenção. É preciso verificar também se a faixa de trânsito que vai ser tomada está livre numa extensão suficiente para que a manobra não ponha outros veículos em perigo, impeça o trânsito que vem no sentido contrário ou mesmo cause um acidente. A ultrapassagem deve ser iniciada indicando-se com antecedência a manobra pretendida. Para isso, é preciso acionar a seta, dar uma distância lateral de segurança do veículo que ultrapassar e retornar com segurança à faixa de origem. Caso perceba que um outro veículo que o segue tem a intenção de ultrapassá-lo, o condutor precisa ficar atento. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, o condutor deve deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar. Se estiver nas demais faixas, deve manter-se onde está, também sem acelerar. Você, motorista profissional, ao dirigir um veículo lento, em comboio, mantenha distância suficiente entre os demais da fila para permitir que veículos mais rápidos, ao ultrapassar, possam se intercalar com segurança. Ao ultrapassar coletivos que estejam efetuando embarque e desembarque de passageiros, o condutor precisa redobrar a atenção, reduzindo a velocidade ou até parando o veículo em alguns casos. Assim, estará garantindo a segurança dos pedestres que muitas vezes não têm um comportamento seguro. Em algumas situações, a ultrapassagem é proibida. Vamos lembrar quais são elas. A ultrapassagem é proibida nas passagens de nível, nas pontes e viadutos, nas travessias de pedestres, nas interseções e suas proximidades, nas vias de mão dupla e pista única, em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente. Durante qualquer manobra de mudança de direção, é preciso ter muito cuidado, posicionando-se adequadamente e dando preferência de passagem aos pedestres, ciclistas e aos veículos que transitam em sentido contrário na via da qual o condutor vai sair. Há um outro procedimento de segurança muito importante que precisa ser seguido antes de cada conversão, seja à direita ou à esquerda. Ao sair pelo lado direito, o condutor deve aproximar-se ao máximo do bordo direito da pista e executar a manobra no menor espaço possível.
Ao sair da via pelo lado esquerdo, deve aproximar-se ao máximo do eixo ou da linha divisória da pista ou do bordo esquerdo, quando for uma pista de um só sentido. Nas vias com acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde não existirem estes pontos, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Nas vias urbanas, o retorno deverá ser feito nos locais próprios, nos pontos com sinalização específica ou ainda nos lugares com condições de segurança e fluidez, sempre observando as características da via, do veículo, as condições do tempo, a movimentação de pedestres e ciclistas. Depois de serem consideradas todas as regras de circulação e conduta em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos esses pela segurança dos pedestres. Os procedimentos que vimos hoje precisam fazer parte do seu dia a dia como profissional do setor de transporte. Portanto, é necessário que a prática da lei sirva de exemplo para os demais usuários e melhore de forma direta as suas condições de trabalho. Fique ligado e até o próximo programa.